Direto da redação. E a boa notícia que chega agora aqui é que a Câmara dos Deputados ontem em Brasília aprovou o seguinte: você agora pode ficar sôfrego. A Câmara aprovou o fim da cobrança de tarifa mínima de água e esgoto. Esse projeto proíbe a cobrança daquela tarifazinha para o serviço de água e esgoto que você não consome. Se você fechar sua casa hoje, viajar, você vai pagar uma tarifa mínima, que é não sei quantos litros, é R$100, R$200, independente de você consumir ou não. Você vai pagar a tarifa de água e esgoto. É destaque aí também no portal viu.com.br. E essa proposta determina que o consumidor pague apenas pelo volume efetivamente utilizado. Esse texto ele modifica a lei do saneamento básico e agora segue para a análise do Senado. Ela é de autoria do deputado Carlos Jordi, do PL, do Rio de Janeiro, e ela reacende aqui uma discussão muito interessante que foi travada no município. Aí está o Carlos Jordi, que é o autor dessa lei. E ela traz aqui algo assim que é muito interessante a gente pensar aqui, por quê? Essa questão da cobrança de tarifa mínima, esses abusos cometidos por concessionárias, porque esse aí é o segredinho da concessionária, é o grande mote, né? Uma das grandes caixas de Pandora das concessionárias de saneamento básico. Primeiro é a paridade de água e esgoto. Você, independente de urinar no mato, urinar no mar, urinar no rio, você vai pagar pelo que se você consome R$100 de água, mas R$100 de esgoto. É paridade. Não deveria ser assim. Em Casimiro de Abreu, essa paridade é de 40%. Na cidade de Campos é de 100%. Águas do Paraíba, aí no município de Campos. E o grande mote, além dessa paridade absurda, é o valor da tarifa, que geralmente é muito caro, e também a cobrança de tarifa mínima, que aí é que está o esquema, que está a gordurinha, que está o angu da cachorrinha de Água do Paraíba. Porque independente de consumir ou não, você está pagando. Se você consumir ali, não é tarifa mínima. O pobre paga tarifa mínima, independente. Se é uma casa que mora apenas um idoso, ele vai pagar tarifa mínima como se consumisse não sei quantos mil litros de água. É algo assim absurdo isso. Mas agora essa lei muda esse tópico e ela reacende aqui um debate que foi travado no município de Campos ao longo da campanha de 2024, por ninguém menos, por ninguém mais, porque a Caroline, que foi candidata à Câmara de Vereadores e fez o inferno da vida de Água do Paraíba. Tribunal de Justiça do Rio, Tribunal de Contas do Estado, em nível local, assim, a justiça provocando, que tem levado consequências até hoje à concessionária Águas do Paraíba, que é o grande câncer hoje na cidade de Campos. Olha das imagens aí da Caroline. Em frente à Águas do Paraíba. Muita gente teve dificuldade de dormir naquela época, né? Teve muita gente tomando Lexotan em Água do Paraíba. Essas aí são as ações que foram propostas. E o Carlos Jordi, na ocasião, entrou nessa batalha aí, aprovando, apresentando esse projeto de lei, muito inspirado nessa briga, nessa luta aí da doutora Caroline, porque isso aí repercutiu no Brasil inteiro. Em Belém do Pará foi feita uma audiência pública e um dos participantes da audiência pública fez o que Caroline fez, foi para a Porta de Água do Paraíba com a água toda poluída, toda contaminada lá em Uraí. Aquela água barrenta. E levou para a audiência pública e fez a mesma coisa. E depois mandou um recado em box, olha, fiz a mesma coisa aqui e mandou. Então, assim, foi pedagogicamente. E a partir daí começou uma luta também contra Águas do Imperador, a população de Petrópolis. Começou uma briga também em Rio das Ostras contra a Rio Mais Saneamento. Uma luta do pessoal de São Fidélis contra a Rio Mais Saneamento. Assim, o negócio tomou uma proporção assim, inimaginável naquele período. Agora, esse projeto foi aprovado pela Câmara, ele vai para o Senado e o Senado vai votar ali. Poderá mudar alguma coisa ou não. Creio que no Senado, até, Caroline, caberia pedir uma mudança lá. A queda na paridade. Sim. Proibir essa paridade de 100% entre a cobrança de água e esgoto. É questão de propor, né? Mandar para algum senador, né? Sim, vale a pena. É um absurdo, né? Você bebe água, você tem que pagar, não sabe nem para onde que vai, né? Exatamente. Aí, Roberto, com esse fim da... Você Olha vai a água como botar a é. reportagem, né? A água de Uraí, lá em Campos, Goitacazes. Aí a grande dúvida é, eles bebem essa água?
Lá em Por quê? Uraí o pessoal esperava suavizar e bebia. Não, Não, a água do muitos Paraíba, bebiam, mas é que eu digo o o executivo executivo, bebe exatamente. Ah, não nada. bebe nada? Eles Eu bebem eu ouvi um executivo de Água do Paraíba dizendo na Câmara de Vereadores que na África essa água é um luxo. Ela tem ferro. Manda ele pra lá. Mas ninguém mandou ele beber água. É, Não, e Lá, parece... lá em Belém mandaram beber. Bebe essa água. O cara não bebia água. de absurdo, jeito nenhum. cara. Bebe nada, velho. Bebe aonde? Não tem como. Aí o fim dessa tarifa, você vai passar a reportagem, né? Ou não? Não, a reportagem tá tá. no Portal Viu. Essa tarifa mínima agora de água e esgoto, como que fica a situação na prática? A pessoa que consome, por exemplo, paga o mínimo R$70. Ela vai pagar o que ela consumir. Se ela consumiu R$30, Pode ela ser- vai pagar R$30. Se ela consumiu R$20, ela vai pagar R$20. Vai ter uma tarifa, vai ter uma... Eu vou ler aqui os critérios. Porque Só tem os para ter uma critérios. ideia, só para as pessoas entenderem melhor com relação a isso. Porque a tarifa mínima, se eu não me engano, tem uma faixa o quê? De R$80, R$90, por aí assim. Aí agora só o que for consumir que vai ser pago, certo? Eu vou dar aqui um resumo só para você entender. O que, que vai dizer? O que, que diz lá? Ó? Acaba com a cobrança baseada em um consumo mínimo presumido, mesmo quando o usuário consome menos água. Então você vai pagar aquilo que você consome. Já entendi. É, Aham. o consumidor passará a pagar uma conta composta por uma tarifa fixa, eles vão cobrar pelo serviço, né? Uma tarifa fixa. Vai ser estipulada ali. E que é destinada a cobrir os custos da disponibilidade do serviço, e uma tarifa variável calculada sobre o consumo da água, sobre o que você consumiu da água, né? E a proposta ela também busca beneficiar principalmente pessoas que moram sozinhas, famílias pequenas e consumidores de baixa renda que hoje muitas vezes pagam por um volume de água que não utilizam. Exatamente. A mesma lógica será aplicada também à cobrança do serviço de esgotamento sanitário, eliminando a franquia mínima de consumo. Em condomínios com um único hidrômetro, a tarifa fixa será cobrada por unidade, por apartamento. E enquanto a parte variável será calculada com base no consumo total do registrado. Então, o morador que mora em um apartamento ele vai pagar a tarifa única, uma tarifazinha, né, pelo serviço, e já o consumo ele vai pagar sobre aquilo que ele consome de água. Se o projeto virar lei, as concessionárias terão até 4 anos para adaptar os contratos e a estrutura tarifária por meio de um plano de transição aprovado pela agência reguladora competente. E as novas regras, elas entram em vigor 180 dias após a publicação da lei. Portanto, se o Senado aprovar, o governo sancionar, elas terão 4 anos para se Para adaptar, poder organizar. se organizar para se adaptar. E na prática, a mudança ela mantém uma cobrança fixa pela disponibilidade da infraestrutura, hidrômetro, manutenção, um problema que der defeito ali, eles vão ter que consertar. Então é até justo que tenha realmente uma tarifa, né, para o serviço que eles vão prestar, Uhum. mas impede que o consumidor seja obrigado a pagar por um volume mínimo de água que não consumiu. E o objetivo é tornar a cobrança mais justa e incentivar o uso racional de água. Aí você tem um imóvel fechado, que você aluga, você não está alugando, aquele imóvel está fechado há 6 meses, você está 6 meses pagando uma tarifa, um consumo mínimo de água que você não consome, ninguém está morando ali, ninguém consome. Isso vai acabar. Se está fechado o imóvel, acabou tarifa mínima. Não, Ótimo. vai ficar fechado. Isso se o Senado aprovar essa lei. A Câmara dos Deputados aprovou. Não vejo assim problemas no Senado também aprovar. E depois que o Senado aprovar, isso vai para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tem que colocar um freio nessas máfias. Sim, Mas sem vamos dúvida. observar uma coisa aqui, é o seguinte, o deputado que aprovou isso é do PL do Rio de Janeiro. Eu creio que nesse momento o PL, a direita, ela já está observando que a grande máfia, a grande inimiga do consumidor brasileiro são as concessionárias. Identificou que isso daí é um mote, é um tambor que ressoa muito, que vai ressoar muito no coração do consumidor brasileiro endividado, que não aguenta mais essas concessionárias, essas máfias que são legalizadas. Ô Caroline, você viu o quanto é duro você assim, enfrentar a concessionária? Você não enfrenta só a concessionária, você enfrenta os poderes políticos locais. A Câmara de Vereadores faz um silêncio em Sim. relação à Água do Paraíba. A Água do Paraíba é dona do mandato dos vereadores na cidade de Campos. Impressionante. Manda. Assim, eles lambem botas dos... É impressionante como eles se lambem entranharam botas. nessas instituições. Exato. São obedientes. Esquece o papel de fiscalizar, né? Eles são muito bem mandados, né, esses vereadores ali. de Campos. Obedientes. Obedientes à Câmara de a Água do Paraíba.